Então, a solução foi aplicar a NFPA 92. A NFPA 92 ela é uma norma americana vinculada a controle de fumaça e, de forma bem simplificada, a 2 ela divide os sistemas em dois tipos de sistema de controle de fumaça. O primeiro, aqui é uma tradução um pouco direta, talvez não seja a melhor tradução, então fica como, eu gosto de usar o termo também de extração de fumaça, mas acaba gerando algumas complicações. Então eu deixei nesse slide gestão de fumaça, que é uma tradução direta de Smoke Management, que é inclusive este sistema que está descrito na 92, é o mesmo método utilizado pela legislação atual, grande parte no Brasil também, e pela NBR 16983. Tá? Então esse é um método de gestão de fumaça, que ele trabalha com altura de camada de fumaça, extração de fumaça, manter a camada de fumaça numa altura de projeto, que é o que também foi utilizado no case que o Carlos Cota colocou, lá para grandes volumes, hangares, arenas e átrios, se utiliza esse tipo de sistema. Porém, no nosso caso, nós temos pés direitos mais baixos e manter essa camada num nível com sprinkler é algo bem complicado. Então, se utiliza, pela NFPA 92, o sistema de contenção de fumaça, que é a nossa pressurização. Porém, a nossa IT13 e a nossa NBR 14880, ela foca muito em rotas de fugas verticalizadas, escadas e corredores protegidos. Ela não colocar em pauta, utilizar zonas de fogo, zonas de fumaça para fazer essa contenção de fumaça. Porém, a NFPA 92 ela permite para isso. Então, nós vamos utilizar esse sistema no case estudado. Aqui está uma imagem do Handbook of Smoke Control, que é mais ou menos são os mesmos critérios adotados na NFPA, e ela aborda o critério de gradiente de pressão, que a gente está acostumado com escadas pressurizadas. Então, nós temos a escada pressurizada, com seus critérios de diferencial de pressão. Será considerado o pavimento sinistrado, o fire floor, um shaft, né, de exaustão de fumaça, atravessando todos os pavimentos, com dumper corta-fogos motorizados. E quando se tem um sinistro no pavimento sinistro, se faz a abertura apenas do pavimento sinistrado. E qual que é o objetivo? Manter essa fumaça nesse pavimento e fazer com que ela não tenha transporte de calor e fumaça para outros níveis de evacuação segura da população. E a NFPA ela abrange as escadas de emergência, as anticâmaras que possuem esse projeto, as zonas, que são os pavimentos, são as zonas de fumaça, e as áreas de refúgio. Nesse caso, não tem área de refúgio no nosso estudo de caso. E aqui tem algo interessante que pode perguntar, e a introdução de ar? Onde fica? Até esse cenário apresentado pelo Handbook, ele fala apenas exaustão, né? Ele não apresenta a introdução de ar. Bom, a introdução de ar ela tem que ser usada com muita cautela, inclusive isso é descrito no próprio Handbook e na NFPA, porque a introdução de ar em casos que você usa contenção de fumaça, gradiente de pressão, controle de fumaça, se você tem uma abertura errada de um dumper, ou você insuflar de modo errado, de alguma falha do sistema, essa falha passa a ser catastrófica dentro de um conceito de contenção. Porque quando você insufla ar num pavimento que não é o sinistrado, ou até no sinistrado e a exaustão não entra nesse pavimento, você perde o principal elemento da sua edificação, que é a escada de emergência. Você vai perder o gradiente de pressão entre a escada e o pavimento sinistrado por conta desse insuflamento. Então é mais um elemento, é mais uma complexidade no sistema, mais um jogo de dampers, mais uma lógica de automação que pode levar a falhas, que caso essa falha ela passa a ser catastrófica. Então, o nosso premissa inicial é que nós não teríamos um sistema de insuflamento, apenas exaustão. Os critérios de gradiente de pressão, eles foram adotados de forma mista. Nós adotamos tanto a IT13, nós mantivemos os requisitos de legislação para as pressurizadas, de 50 Pascal, tá? Porém, para a zona de incêndio, nós utilizamos os critérios da NFPA 92. O gradiente de pressão de edificações são sprinklers, que é o caso, o gradiente de pressão deve ser de 12,5 Pascal. Tá? Aqui tem uma tabela diretamente, uma tradução juramentada diretamente pela 92, e lá eles trabalham com prédios com sprinklers ou sem sprinklers. Se não tiver sprinklers, altura do pé direito. Quanto não sem sprinklers, com maior altura do pé direito, nós temos uma maior necessidade desse gradiente de pressão. No nosso caso, os 12,5 Pascal.
E além desse critério de gradiente de pressão, a NFPA exige também a verificação e validação se a força nas portas não estão excedendo 67 newtons. Então, com base na pressão e nos critérios da porta, é feita uma verificação se está atendendo a esse critério. Então, com esses dois dando ok, você garante a segurança e a contenção da fumaça no pavimento. Aqui já avançando, é a solução adotada em projeto, né? Então, como eu comentei, nós temos 12,5 Pascal de diferencial de pressão em relação aos outros pavimentos e área externa, escadas pressurizadas com diferencial de pressão de 50 Pascal e as anticâmaras pressurizadas com diferencial de pressão de 45, lembrando aquela imagem que eu mostrei das cores, garantindo a cascata de pressão escada, anticâmara, unidade, tá? Então isso garante sempre o elemento principal novamente da segurança, que é a escada pressurizada. Aqui estão os dois shafts, então a vazão de 40 mil foi adotada, mesmo considerando que pelo sistema de gestão a vazão seria de 40 mil, aquela vazão seria o cálculo do sistema de gestão, nós adotamos, conforme a legislação, também essa vazão a favor da segurança para a nossa simulação. E essa vazão de 40 mil foi dividida em dois shafts, cada um de aproximadamente 20 mil. E aqui nós temos os dutos, as grelhas de exaustão, próximas das rotas de fuga, muito parecido com o que é utilizado em projetos de controle de fumaça em prédios elevados em São Paulo. Aqui a indicação do acesso das escadas. Seguindo, antes de eu entrar mais a fundo nesse case, onde que fica a legislação nisso tudo? Tirando a introdução de ar, não estamos adotando o gradiente de pressão conforme a IT13. E a legislação, como é que fica? Como é que o Corpo de Bombeiros de São Paulo enxerga isso, né? Então, caso o projeto deve ser aprovado por comissão técnica, CTPI. Então, a comissão técnica, até eu coloquei aqui uma imagem do regulamento das comissões técnicas. Tudo que você vai trabalhar fora da legislação, com critérios de normas internacionais, sempre a favor da segurança, você tem que apresentar isso em comissão técnica e demonstrar, você tem que apresentar para o bombeiro que o que você está fazendo tem base normativa, ou ensaios, catálogos técnicos, e que também que aquilo está seguro para edificação. E o Cota também comentou na apresentação, e como toda simulação é caso a caso, não adianta você fazer uma simulação e generalizar aquilo para todas as edificações. A CTPI também não possui jurisprudência, ou seja, aquela CTPI aprovada é para aquela edificação, para aquele case. Então é dessa forma que o projeto é aprovado em comissão técnica, e nesse caso ele foi aprovado em comissão técnica e agora está na fase de construção. Agora vamos para a ferramenta CFD, né, como que ela foi utilizada para validar essa solução, essas normas. A modelagem computacional, neste caso, teve dois objetivos. Primeiro, verificar esses gradientes, então todos aqueles gradientes de pressão, 12,5 Pascal, a pressurização da escada, anticâmara, se eles seriam respeitados nessa edificação, considerando a arquitetura específica dela, com o efeito do vento. Então, o efeito do vento deveria ser simulado. E também avaliar a suportabilidade, o tenability, né? Que, inclusive, isso aqui é algo que, no nosso manual lançado agora do CFD, ele é mais rigoroso até que a NFPA, porque a NFPA, para contenção de fumaça, ela coloca isso aqui como uma recomendação, o tenability. Nós estamos subindo esse sarrafo e falando, não, para você garantir, inclusive, critérios de gradiente de pressão, deve ser verificado também o tenability e as condições de mobilidade e calor. E aqui, seguindo agora a lógica da modelagem, com base na arquitetura, foi feito o modelo 3D. Então, nessa fase, todos os elementos são passados para um modelo tridimensional, apresentando postos de elevadores, localização das escadas, portas, janelas, onde é um terraço. Aqui é um terraço descoberto, aberto, tá? Não descoberto, ele é aberto para fora do prédio, então o caixilha ele segue esta linha. Aqui é um terraço aberto para o escritório. E os critérios, e atendem também os parâmetros da IT13 e NFPA 92, que são as frestas de portas, frestas de janelas, frestas de lajes. Tudo isso é modelado no modelo 3D. Aqui está o mapeamento, porque todas as frestas de cada porta e janelas, elas são verificadas. Pelo IT13 já é muito comum isso, tem as tabelas verificando quais são as frestas específicas das portas corta-fogo, das portas de elevador. No nosso caso, nós utilizamos tanto a IT13 para as frestas dos elevadores, das portas das escadas,
Dos elevadores foi utilizado catálogos diretamente do fabricante. E para os outros elementos, piso, laje, janelas, nós utilizamos a NFPA 92, que lá também tem critérios por metro quadrado de quantidade de frestas, que também incluem e devem ser adicionados no estudo. Porque muitos acham, não, a laje é estanque, a janela é estanque, aqui é tudo pele de vidro, né? Então é estanque, mas sim, tem vazamentos e eles são contabilizados e estão apresentados em norma por metro quadrado. Seguindo a lógica do manual, com base no modelo 3D, é feito a malha computacional, gerada a malha computacional. Aqui, da edificação, foram 7 milhões de elementos da malha computacional. Para fazer a simulação do efeito do vento, uma malha computacional de 16 milhões de elementos. Então, é uma malha computacional mais ampla, para realmente fazer a simulação do efeito do vento no prédio. Feito tudo isso, é acrescentado os parâmetros de projeto, né? Quais foram os parâmetros de projeto do sistema? Principalmente os de ventilação, né? Então, nós tivemos a pressurização de escada simulada e modelada, com base nos cálculos da pressurização de escadas da IT13. Inclusive, até por curiosidade, as vazões necessárias para manter a pressurização foram inferiores aos cálculos apresentados na IT13. Aqui o foco não foi a pressurização, tá? Então, o foco foi só mostrar que a pressurização estava de acordo com as frestas consideradas, mas de tabela a gente também verificou que a vazão poderia ser bem inferior ao que preconiza a IT13, mas o sistema se manteve com a vazão nominal conforme a legislação. É isso também para as anticâmaras do elevador de emergência e a de segurança. E o sistema de exaustão, mesma coisa, aqui está uma demonstração já da modelagem, da simulação das grelhas de exaustão. A exaustão foi considerada conforme a legislação, a vazão nominal, tá? A diferença é que para cada triplex, aqui uma foto de um triplex, a exaustão vai ocorrer em todos os pavimentos de uma vez. Então, nós temos 40 mil em 2 shafts e 20 mil dividido por 3. Então, ocorre a exaustão completa do pavimento como um todo, do duplex inteiro ou do triplex inteiro em sinistro, tá? Aqui a gente consegue ver na modelagem, na imagem, aqui as velocidades, escala de cor das velocidades. A gente consegue ver o shaft de pressurização e as grelhas de insuflamento durante todo os patamares da escada. E aqui, uma outra visualização da velocidade na face da grelha de exaustão para o sistema de controle de fumaça. Seguindo a simulação, nós tivemos a simulação do efeito do vento, para entender como que são as zonas de pressão neste prédio com o efeito do vento, porque dependendo do formato, do vento predominante, onde está ocorrendo a velocidade do vento, você pode ter zonas de baixa pressão ou pressão positiva também, que influenciam o gradiente de pressão necessário. Então, nesse caso, inclusive até a NFPA, deixei um trecho da própria NFPA, ela diz que para você atender esse critério de contenção de fumaça, você precisa verificar as forças do vento, efeito chaminé, flutuabilidade da fumaça quente. Que isso aqui foi verificado conforme a curva de incêndio no Tenability, junto com o efeito do vento. E a gente percebe que tivemos zonas de baixa pressão, que eu vou mostrar mais para frente, que ela teve influência e reduziu o gradiente de pressão. Então foi muito importante essa validação. No Tenability, quais foram os critérios adotados? Os critérios foram: temperatura não poderia passar dos 60 graus Celsius, visibilidade deveria ser sempre maior do que os 10 metros, e a concentração de monóxido de carbono abaixo de 1.400 partes por milhão, ppm. Então, e a simulação só iria acontecer depois da estabilização do sistema de ar-condicionado, tá? Então, aqui está a edificação antes da simulação, tá? Com o ar-condicionado sendo estabilizado dentro das condições de temperatura do ar-condicionado, e a partir daqui teríamos o início do crescimento do incêndio, que ele foi adotado uma taxa de crescimento médio, e a partir do momento da abertura do bico de sprinkler, passaria a ser um crescimento lento. Então, nós não paramos o crescimento do incêndio com o bico de sprinkler, apenas controlamos, passando de médio para lento. E aqui agora eu vou apresentar os resultados, tá, dessa simulação. Aqui está uma imagem, um corte, a planta da simulação, com as cores para facilitar, e para cada uma das zonas a pressão absoluta do ambiente. Então, nós temos aqui e os diferenciais de pressão. Então, nós temos as escadas pressurizadas numa cor mais escura, azul, demonstrando que ela está com uma pressurização positiva. Nós temos as anticâmaras com um azul um pouquinho mais claro, demonstrando que ela está com uma pressão um pouco inferior, garantindo o fluxo de ar escada anticâmara. E a área do escritório, vermelho, mostrando uma pressão negativa.
E se nós verificarmos, nós temos em relação à pressão atmosférica, nós temos 21 pascal, a diferença de pressão, ou seja, atendendo o mínimo de 12,5. Nas escadas, nós chegamos em 57, 58, dentro dos limites máximos da IT13. E nas anticâmaras, 51 pascal também dentro dos limites, atendendo os requisitos da legislação. E na parte externa, onde teve a queda de pressão ocasionada pelo vento, nosso limite mínimo chegou em 15,5 pascal, ficando dentro dos requisitos da NFPA. Então, a modelagem validou a norma 92, sem a necessidade de outros requisitos da legislação. E seguindo, né, como para subir o sarrafo, ter maior segurança, feita também a simulação do incêndio Tenability. Então, nesse caso, nós tivemos uma curva de incêndio. Aqui, como eu falei, começou com uma curva de incêndio médio, crescimento médio. A partir do momento do bico de sprinkler, que isso é simulado, tá? Isso aqui não é colocado, que são em 167 segundos. Verificado durante a simulação que a temperatura do bulbo na região do incêndio, ela estourou com 167 segundos a partir do início da ignição. Tá? Então, com 167 segundos, ocorreu a mudança da curva no nosso modelo e manteve-se, tá, até o final da simulação, chegando num pico de aproximadamente 3.600 kW, que é o critério da legislação. Então, nós mantivemos subindo até o final, depois estabilizamos no máximo, conforme a legislação, certo? E aqui, por curiosidade, os detectores foram ativados com 29 segundos, e todos esses valores eles são utilizados depois no plano de emergência, porque nós temos o tempo de atuação do detector, o tempo de atuação do sprinkler, também entra, como o Cota falou, entra também o tempo de abertura de dampers, o tempo de acionamento dos ventiladores. Então, tudo isso é colocado para depois fazer um plano de emergência e abandono da edificação. Aqui já vendo algumas imagens do Tenability com incêndio, aqui em 300 segundos, aproximadamente 5 minutos de simulação, a uma altura de 2,20 metros. Né? Então, eu estou fazendo um paralelo com a legislação, porque é o que a gente está mais acostumado. Então, até o Cota falou que lá no AMB não tinha como descer a 2,20 metros. Aqui já é mais possível, porque o pé direito tinha 3,5, não passava de 3,60. Então, aqui a gente colocou um corte que é o nosso limite, 2,20, que a legislação considera como seguro. Por curiosidade, a NFPA trabalha em 80, em 85. Aqui a gente trabalha com 2,20. Lembrando que quanto mais alto esse valor, mais quente, mais o risco, menor o Tenability. Então, 2,20, a partir do incêndio, percebe-se que nós tivemos próximo dos 60 em alguns pontos da edificação, próximo das rotas de fuga, isso ficou favorável. E se pegar a temperatura exata, tivemos condições favoráveis de temperatura até os 5 minutos. Depois, alguns pontos caíram a partir dos 5 minutos. A concentração de monóxido de carbono praticamente ficou com baixa alteração. E aí se pergunta, mas não tinha introdução de ar? Como é que foi feita a diluição dessa toxicidade? Bom, nós temos frestas. Então, a introdução de ar, ela existe. Não é que ela foi retirada. A introdução de ar, ela existe pelas frestas, de forma natural, devido ao diferencial de pressão do pavimento. E também pelo insuflamento forçado nas escadas, que saem pelas frestas das escadas anticâmaras. E, por fim, a visibilidade, mesma coisa, até 5 minutos, condições extremamente favoráveis para a rota de fuga. Em alguns casos, a partir dos 5 minutos, começaram a ficar um pouco mais não favoráveis, mas ainda dentro do que a gente considera seguro para abandono. Lembrando que é uma laje pequena, não é uma laje extensa, com pessoas que conhecem o local, são pessoas que estão lá no dia a dia trabalhando. Então, a reconhecimento, aquela linha do tempo que o Cota demonstrou, ela tem um tempo muito inferior aos 5 minutos. Em resumo, para finalizar, nós temos que até os 300 segundos, 5 minutos, condições favoráveis. As condições de gradiente de pressão não foram prejudicadas durante todo o tempo de simulação. E o mais importante, como eu falei, que é o principal, as escadas de emergência anticâmaras e unidades autônomas, adjacentes, né, ou seja, a unidade acima e abaixo, elas não possuíram sinais de propagação de calor e fumaça. A conclusão é que a ferramenta CFD permitiu a validação das normas e soluções aplicadas, ela demonstrou que é seguro. O conceito de contenção de fumaça se mostrou eficiente, ele garantiu a segurança da população durante o abandono, e tivemos uma redução de mais de 50% dos equipamentos. Os custos exatos nós estamos levantando ainda, com base num projeto conforme a legislação e um projeto após modelagem. E nós vamos depois apresentar para vocês esses custos.
mas eles devem ultrapassar os 50% porque nós tivemos metade dos shafts, metade dos dampers, metade da parte elétrica, metade da carga necessária para o grupo motogerador, para esses ventiladores, infraseca. Então, tudo isso foi reduzido pela metade e, o mais importante, demonstrando a segurança na edificação. Então, aqui eu estou deixando o meu contato no LinkedIn, um e-mail, em caso de dúvidas. Agradeço a presença de todos e a atenção. Eu deixei uma frase final: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Muito obrigado a todos.